Com grande alegria e gratidão, recebemos esta noite uma mulher de Deus, que tem sido instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Missionária, amiga da Cidade MAF, uma serva dedicada, apaixonada por missões e comprometida em levar a palavra de Deus por onde passa. Por onde ministra, suas mensagens impactam corações e são sempre fiéis às Escrituras, trazendo direção, cura e despertamento espiritual. Sua vida é um testemunho vivo de obediência e entrega ao chamado de Deus. É um prazer imenso tê-la conosco. Que o Senhor continue te usando com poder e graça. Igreja, com alegria, vamos recebê-la com uma salva de palmas. A missionária Rayane Seara. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão para cima e dizer glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Ele é bom demais. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, Cidade MAF. Deus abençoe. Pastor Isaías, pastora Janaína. São amigos. Somos de casa, como ele bem diz. Sempre é uma alegria estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida dos amigos que estão aqui comigo. Muita gente de Deus. Minha amiga Cleide está ali. Deus te abençoe. Julie, Emily. Tem muita gente de Deus aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida de Misael. Deus te conserve com graça. Guarde a sua caminhada de maneira especial. Aline e Marciano são parceiros de vida e de caminhada. Deus abençoe. Muito me alegra o coração ter vocês aqui nessa noite. Vocês estão prontos para essa maratona de dias de aniversário aqui, irmãos? Amém? Cutuca alguém e diga, você está proibido de faltar. Você tem que vir até o final. Aí os visitantes dizem, mas eu não vou poder, irmã. Mas para quem é da casa, há uma necessidade de estar aqui. Irmãos, sempre é uma responsabilidade pregar a palavra. E olhando o vídeo ali, fico pensando como Paulo diz assim, dessa pessoa ali eu me orgulho. Parece que não é a mesma daqui. Às vezes a gente olha para a nossa vida, para a nossa caminhada, irmãos. E a gente diz, meu Deus, só o Senhor pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Felipe, Deus te abençoe, filho, de maneira especial. E como bem disse o vídeo, penso numa pessoa que é muito enjoada em relação a ser precisa naquilo que Deus quer falar. E eu tentei muito, de várias maneiras, assim, perguntar a Deus o que Ele queria, pastor, para esse primeiro dia de festividade, de aniversário. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração está em Números capítulo 12, verso 15 e verso 16. Se você entender a seriedade dessa palavra, muita coisa na sua vida vai mudar, na sua caminhada, para quem mora com você e principalmente a vida na igreja. Porque se eu pudesse dar um tema, a mensagem dessa noite é: não atrase a viagem. Não atrase a viagem. Fiquei buscando de Deus o que Ele queria falar com a igreja. E eu acredito que essa seja uma mensagem propícia para hoje, irmãos. Tem muita coisa na nossa vida atrasada. Tem muita coisa na nossa vida que já era para estar em um outro tempo. Você acredita nisso, sim ou não? E hoje a gente vai mexer com algo que a gente não gosta muito. Quem aqui geralmente gosta de chegar atrasado? Levanta a mão nos lugares. Você sempre se atrasa. Levanta. Sempre se atrasa para os cultos. Você já chegou aqui hoje depois do horário que você pensava assim, vai começar depois mesmo. E hoje eu gosto de chegar junto, viu? Mas hoje teve uma intempérie aí, acabei chegando no meio do culto. Mas quantas vezes eu fui pregar em algumas igrejas e cheguei junto com o porteiro, que eu gosto de chegar quando o culto começa. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Números capítulo 12, verso 15 e 16. Cadê Moreno? Está ali. Jesus te abençoe. Você, Bia, Tiago, cada um dos obreiros dessa casa de maneira especial. Verso 15, irmãos. Números 12. E assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote
e acampou no deserto de Parã. Coloque a tua mão no teu coração. Espírito de Deus, nosso coração foi preparado em meio aos louvores para que possamos ouvir a tua voz, Senhor. O desejo do meu coração nessa noite é que a tua palavra confronte a nossa vida mesmo. Meu Deus, eu quero sair daqui mais crente, eu quero sair daqui mais cheia do teu poder. Eu quero sair daqui com um desejo ainda maior de te agradar. Que essa seja a intenção do nosso coração, que essa seja a palavra de abertura do aniversário dessa igreja. E eu creio que tudo que está atrasado em relação a essa obra, a esse lugar, que comece a receber uma unção de aceleração, porque vidas mudarão posicionamento nessa noite. Eu sei, Deus, que há uma marcha diferente para a gente entrar. E o desejo do meu coração é: move famílias de lugar aqui nessa noite. Aqueles que estão parados, aqueles que estão com obras atrasadas, incompletas. Quem sabe familiares que há muito tempo precisam se render e não se renderam ainda. Que essa seja a noite onde o Senhor possa dar a ordem, que a lepra saia e que o povo receba do Senhor saúde espiritual, física e emocional. Que essa igreja não só avance, mas voe na direção de tudo quanto o Senhor tem. Fala conosco nessa noite, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Você diz amém. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem te falando que pontualidade é algo quase que raro hoje. Sabe o que eu acho engraçado? Que na pergunta que eu fiz, quantos aqui geralmente se atrasam? Os risos vieram e as mãozinhas se levantaram, né? Porque tem gente que tem fama de que se atrasa para tudo. Deixa para tomar banho tarde, às vezes já tem essa fama com ele, às vezes até algo espiritual mesmo, que impede a pessoa de chegar no horário. E isso me incomodou um pouco, porque parece que, entre aspas, isso é um pecado socialmente aceito. E a gente não tem vergonha, ou quem se atrasa não tem vergonha de dizer que se atrasa. Se eu perguntasse hoje aqui quem adultera, eu acho que o povo não levantava a mão. Se eu perguntasse quem anda em fornicação, não levantava a mão. Mas parece que o atraso é algo simples. Parece que o atraso é algo comum. Ou que talvez aos olhos de qualquer pessoa é bem aceito e passa de maneira despercebida. É interessante porque no Brasil a gente tem muito essa cultura. O culto é 7, a gente marca 7 para o povo chegar a que horas? Que horas, igreja? A gente vai para o médico e a consulta está marcada para 2, mas a gente é atendido que horas? Marca-se um evento evangélico ou para quem curte lá fora um show. É marcado para 22, começa que horas? De madrugada. Marca um casamento para 7 horas da noite, começa que horas? Quando o povo começa a chegar e a noiva tem que se atrasar. Por quê? Porque isso é algo comum na nossa cultura. E espiritualmente falando, isso também tem virado uma realidade. Porque infelizmente, na nossa cultura, eu vou para um casamento e eu espero meia hora, 1 hora de atraso da noiva. Só que no arrebatamento da igreja, o noivo não esperará nem 1 minuto. Comparo sempre a volta de Jesus como a porta do Enem. Gente chora, gente dá atestado. Pessoas dizem, aconteceu um imprevisto, foi o trânsito, bateram na minha moto. A pergunta é: entra? 1 ano de estudo perdido, 1 ano de preparação perdido, 1 hora e 1 minuto da tarde não entra mais. Você chega num aeroporto com uma passagem de avião e a justificativa é: minha mãe faleceu, ou qualquer pessoa da minha casa faleceu, uma hipótese. E o avião já está no solo e você pede: deixa eu entrar, não abre mais a porta. Por quê? Porque se julga que quem se atrasa não deve ser levado em consideração. A cultura que é imposta é que alguém que constantemente se atrasa não é alguém de confiança, não é alguém que se importa com o outro. Nessa noite o Espírito Santo trazia uma palavra ao meu coração.
Primeira coisa que com certeza existem alguns imprevistos e a gente sabe entender quando o som não funciona, quando há um acidente pela estrada, ou às vezes até quando Deus permite que alguns atrasos aconteçam para que haja livramento. Isso tudo é bem entendido, mas a gente também entende, irmãos, que tem algo chamado desleixo, falta de organização ou de uma programação, de eu entender que se o culto começa às 6, então se eu tenho uma dificuldade de me arrumar, eu tenho que começar a me arrumar que horas? 4, 3:30 para quem quer fazer um cabelo. E geralmente o que a gente faz? A gente pensa, eu não gosto de chegar logo no início, porque vai demorar para começar. Eu não gosto de chegar logo no início, porque aí eu vou pegar todo aquele período de oração. E eu sempre digo que todas as vezes que a gente chega do culto, depois que o culto começou, eu estou oferecendo a Deus cordeiros mancos, deficientes. Era para entregar 2 horas, então se eu perdi meia hora, então eu só estou entregando 1h30, parecendo o povo de Malaquias, que teria tentar arrumar a casa e dizer: Deus, qualquer tipo de sacrifício e de oferta eu te entrego. Mas na verdade, quando eu me comprometo e entendo que eu não vim aqui por causa das luzes, por causa do cantor, por causa da equipe, ou porque se a igreja está cheia, mas porque o meu encontro marcado é um rei que não merece esperar. Eu não só chego na hora, eu me apronto para esse compromisso. O outro tipo de atraso nunca começa na hora mesmo. Não tem problema eu chegar depois, e a gente tem um problema como igreja. A gente honra quem não merece e desonra quem merece. Quando eu espero alguém para o culto começar, eu estou dizendo para aqueles que são compromissados, você vai entender o teor dessa mensagem. Não é sobre piada de culto não, até porque eu não sei nem a hora que vocês chegaram aqui. Sabe o que é, queridos? É porque quando eu espero, se tem 30 pessoas na igreja, bem baixinho, se eu espero chegar em 60, eu estou dizendo para os 30 que não vale a pena ser pontual. Eu estou dizendo para os 30 que eles podem seguir o mesmo exemplo, sim ou não? Então, alguém que chega no horário, que cumpre fielmente, pensa: eu não estou sendo valorizado. Porque afinal de contas, esperaram tudo começar para então, e o povo chegar para que então começasse aquilo que tivesse que começar. O último atraso, ele é pecaminoso, é o atraso calculado. Talvez em algum momento da sua caminhada você já pensou nele. Você pensou: 7 horas, mas eu vou chegar depois para o povo ver minha roupa. Já viu aquela pessoa que vai para uma festa e diz assim: eu quero chegar depois só para causar? Esse é o atraso calculado. Eu vou chegar depois só para que todo mundo olhe para mim. É tão interessante que isso é vida de igreja, que quando o Senhor falava isso ao meu coração, a gente precisa considerar nessa noite o atraso como um pecado. Primeiro, porque eu estou roubando algo de alguém. Se eu marcar com o Senhor, pastor, 2 horas da tarde, e eu chegar lá 3:30, além de mostrar falta de consideração, eu estou roubando do seu tempo que poderia estar fazendo outra coisa. E roubo é pecado, sim ou não, igreja? Eu preciso considerar, irmãos, que o atraso traz perda de credibilidade. É uma má pregação. E eu me lembrei de uma história que eu vivi. Enquanto um dia eu estava liderando jovens, adolescentes, uma menina se atrasava todo dia. Não era uma coisa esporádica, era todo dia. E eu vou lhe dizer uma coisa, tá aí uma coisa que me tira a paciência, me tira do sério alguém se atrasar por desleixo. Eu sou uma pessoa altamente pontual, irmãos. E quando essa menina chegava, eu tolerei uma vez, meia hora esperando. No outro dia, de novo, aí os meninos começaram a entrar na graça. Tá faltando quem? Fulana, você sabe, né? Quando foi um dia, nós tínhamos uma apresentação lá no bairro Santo Inês, e a igreja era no bairro de Fátima. Iríamos a pé. Todo mundo chegou no horário, menos ela.
Era noite, a estrada não é brincadeira, é perigosa. E os meninos disseram, e aí, Raiane? Eu falei, e aí, que a gente já está puxando o bonde e ela vai ficar para trás. E os meninos olharam e disseram, você vai ter coragem de deixar ela para trás? Ela é mulher. Eu dizia, eu vou ensinar ela algo que a vida vai ensinar ela depois. Nada vai esperar ela. Fomos andando, irmãos. Quando a gente estava ali passando pela Praça da Califórnia, eu estou vendo alguém vindo descabelada, suada, correndo. Me espera, eu disse por mim, não continua marchando. Se ela quiser, ela vai correr até nos alcançar. Irmãos, os meninos me acharam a pior malévola daquele dia. E ela conseguiu alcançar a gente, já chegou olhando assim, ela me conhece, ela olhou e disse, desculpa, viu, Rai? Eu falei, você está perdoada, minha irmã. Eu não fiquei chateada com você, chateada eu ficaria se eu tivesse te esperado. Mas eu disse para ela, sabe por que eu estou te ensinando isso? Porque a vida não vai te esperar. Você está estudando para o Enem, se você levar isso para a sua vida, isso vai dar um problema lá na frente. Se você achar que isso é normal e trazer isso para a sua vida espiritual, coisas vão passar, tempos de Deus vão passar e você não vai usufruir da estação que Deus tem. Foi o remédio aquele dia para ela entender que a gente, além de não se atrasar, a gente não pode prejudicar o outro com os nossos atrasos. Eu acredito que só os maridos agora vão dar glória a Deus. Quantas vezes você está pronto para o culto e a mulher está lá, ó. Investe, porque tem alguma casa que a mulher fica pronta primeiro que o marido também, viu? Pior do que se atrasar é ser atrasado por alguém. A perna começa a bater, é ou não é, irmãos? A gente começa a ficar impaciente, traz ira, traz chateação, irmãos. O atraso é algo terrível, traz inversão de valores. Eu fico parada pensando, porque tudo que o inimigo tem tentado fazer nesses últimos dias é atrasar as coisas, é tentar embolar o caminho da igreja. Você sabia que o nome do pai de Abraão, chamado Terá, significa atraso? Você sabe por que Abraão teve que descer para o Egito? Porque o pai dele não foi pontual no tempo que deveria, e então atrapalhou toda a família. A palavra de Deus, cidade Maf, que eu tenho para a sua vida é: anda no ponteiro do céu, anda na hora que Deus tem para você. Não se atrase, nem atrase a vida de ninguém. Segure na mão de alguém, diga: eu não vou ser um empata-viagem. Diga: eu não vou ser um empata-viagem. Interessante, irmãos. Faraó tenta atrasar a saída do povo. Só adiou, não deu certo. A gente vai ver tantos homens e mulheres na Bíblia. As virgens loucas, elas se atrasam e quando chegam, tarde demais. Mas quando Deus ministrava essa palavra, Deus falou comigo sobre alguém que atrasou a marcha de uma nação. Uma nação inteira parou para esperar Miriam. A ordem era uma só: saiam de Cádiz Barneia, uma viagem que levaria apenas 11 dias. Depois de receberem a lei do Senhor no Monte Sinai, a ordem era uma só: caminhem, marchem, não parem. A cidade está logo à frente, vão para a cidade tomar posse. E a Bíblia vai dizer, queridos, que essa mulher, que era bem conceituada em Israel, uma das únicas na Bíblia a ser chamada de profetisa, entre tantas outras que apareceram depois, a Bíblia vai falar sobre 3 momentos da vida de Miriam. O primeiro momento, salvando o seu irmão, sendo uma mulher pontual num tempo necessário, considerando a fala dela diante de Faraó, da filha de Faraó ali. E eu entendo que ela é uma mulher que tem acesso a lugares altos. E quando Miriam, sendo instrumento de Deus, ali vai salvar a vida do seu irmão, a Bíblia vai dizer que há dentro dela, na minha intenção, na minha concepção, um grito sufocado. Que grito é esse? Um grito de libertação que há muito tempo tinha sido prometido. A nação estava escravizada, o povo longe nas mãos de Faraó, sendo chibatado dia e noite. E eu fico pensando como não foi a trajetória de Miriam, uma mulher, irmãos, que viveu tempos gloriosos com Deus. E a Bíblia diz que Deus então levanta Moisés, e agora no Êxodo 15, ela vai viver um grande milagre, vai romper
ver o mar. A Bíblia diz que ela arrasta o seu tamborim do outro lado, canta uma canção, ensina as moças, inicia, inspira mulheres e diz: vamos cantar. E qual era a canção dos lábios de Miriam? Só o Senhor é Deus. O Senhor lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O grito que estava sufocado de anos começou a ecoar, e Miriam começava a dizer: Deus é Deus, só Deus abre mar, só Deus faz a gente celebrar a festa no deserto. A minha pergunta hoje é: você está esperando a festa começar para levantar o tamborim? Quem anda com fé anda com tamborim mesmo quando não tem festa marcada, porque eu sou um instrumento e eu ando com aquilo que eu carrego, e aquilo que eu carrego precisa ser instrumento de Deus, independente do tempo. O segundo tempo da vida de Miriam é glorioso, irmãos. Todo mundo queria se parecer com ela. Todo mundo achava ela a bambambam dentro de Israel. Como numa casa de 2 irmãos, só ela de mulher. E é tão forte porque os livros proféticos mais à frente disseram que Miriam estava junto de Moisés e Arão para ensinar o povo. Então ela não era só irmã do chefe, ela era alguém que tinha uma vida de relacionamento com Deus. Mas tem um problema aqui, irmãos. Quando a Bíblia diz que ela vai passar por todo esse processo, e enquanto cada fase que Israel ia, eles continuavam a marcha, um belo dia ela resolve afastar a nuvem da tenda. Ela chama Arão em um canto e diz para ele: você está vendo a mulher de Moisés? Uma cuxita, etíope, não é da raça, não é do nosso povo, não era para casar com ele. Até aí a opinião de irmã. Aí ela vai e lança uma palavra e diz: será que Deus só fala com ele? Não fala também por nós, Arão? Alguém que lê esse texto faz a pergunta: por que só Miriam fica leprosa e Arão não, se pecaram juntos? Porque tem um problema com quem começa algo no coração. E toda pessoa que tenta levantar, irmãos, qualquer palavra para incitar alguém em um tempo de calamidade, de rebeldia, de desordem, tem um preço alto nisso. Tem um problema aqui. Israel marchava a passos largos para a terra de Canaã. Só que a Bíblia diz que Deus vai ouvir a conversa. Enquanto Miriam e Arão estão conversando, Moisés está do outro lado, inocente, sem saber o que está acontecendo. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz e é clara, dizendo que uma atitude fez toda a nação parar. A Bíblia diz que a nuvem que era atraída para a tenda agora é retirada de sobre a tenda. Eu imagino Miriam e Arão olhando e dizendo: o que foi que aconteceu? O que a gente falou demais? Será que Deus mudou de opinião? O que foi que aconteceu? Arão, eu estava sentindo uma sombra agora eu estou percebendo que o céu está diferente. O que está acontecendo aqui? No meio dessa conversa, Moisés é chamado por Deus para marcar uma reunião. O que Miriam e Arão não sabiam é que Deus ia puxar a orelha deles. Chamou os 3 para uma conversa. Irmãos, já é difícil quando alguém fala algo de alguém e a pessoa entrega a outra. Agora imagina Deus entregando. E a Bíblia diz que tem um problema ali. Deus ouve e chama os 3. Uma atitude dela fez Deus parar para olhar para ela de uma forma negativa. E sabe o que eu fico pensativa em relação à Bíblia? Porque a ordem de Deus era uma. Enquanto Israel marchava, o pastor Isaías está aqui, é policial e ele sabe o que eu estou falando. Na parte do militarismo, quando a ordem não é marchar, é marcar passo. Israel vinha marchando, de repente uma atitude errada fez o povo ficar assim, e Deus ainda mandou parar. A viagem que era de 11 dias foi atrasada. A viagem que era para 11 dias teve que parar. Tem gente
gente aqui nessa noite dizendo: irmã, eu já queria estar vivendo um novo tempo, mas por causa do meu marido a nuvem saiu, por causa do filho a nuvem saiu, por causa de algumas pessoas a nuvem saiu. O céu está dizendo: o texto não termina parado, volta para a marcha. Quando a igreja no Brasil entender que Deus é altamente sensível e que às vezes uma atitude individual gera prejuízo coletivo, a gente vai parar para pensar melhor naquilo que a gente diz, faz ou age. Sabe o que eu fico pensativo, irmãos? É porque a ordem de Deus era uma só. Israel não estava mais autorizado a marchar, tinha algo a ser resolvido no caminho. É certo que a nuvem se retira, Deus conversa com eles e vai dar uma sentença para a vida daquela mulher que era um ícone dentro de Israel, e diz: Miriam, a partir de agora ficarás leprosa como a neve. Moisés, se o pai dela cuspisse no rosto dela, 7 dias não ficaria fora do arraial. Tira ela, coloca ela longe, longe de casa, longe de Moisés, longe do povo, longe de Arão. Ninguém mais foi para fora do arraial. Eu imagino que era Deus, Miriam e o acampamento fora do arraial. Eu imagino ela olhando o povo de longe, Misael, e pensando: como eu queria estar ali. Mas sabe por que não ficou ali? Porque o tempo de Deus tem um tratamento. E é certo que eu acredito que essa igreja é uma igreja de palavra, como em tantas outras que eu entro. É certo que no Brasil tem muita gente que valoriza toque de pandeiro, performance e dons e talentos. Mas eu vou lhe dizer, tem muita gente leprosa marchando por aí. Mas eu acredito ainda na igreja séria e espiritual, que prefere ficar sem o dom, sem o toque do pandeiro, sem o instrumento, e dizer: para se tratar, para se curar, fica fora do arraial uns dias, mas volta para a marcha curada, diferente, restaurada. A gente precisa entender isso aqui hoje. Não é sobre resultados, não é sobre a velocidade da marcha, igreja, não é sobre até onde a gente pode ir, mas sobre o coração de quem está na marcha. Porque tem muita gente que pode estar na marcha com você, seu amigo, seu vizinho, mas o coração totalmente longe. Geazi e Eliseu andavam juntos na marcha, mas o coração do profeta era um, o coração do moço era outro. Sabe por quê? Por que que Deus faz isso? Porque se Deus deixa, aquilo ia virar um hábito. Se Deus permite, não era só um comentário de um dia, eram de muitos e muitos dias. Ia normalizar como atraso que a gente carrega muitas vezes. Então Deus falou o seguinte: eu vou começar logo aqui pela mulher de posição. Eu imagino Deus pegando Miriam e o ego dela sendo moído agora, toda branca, leprosa, fora do arraial. Eu imagino as pessoas olhando e dizendo: mas não era essa que tocava ontem? Não era essa que estava ensinando o povo ontem? O que foi que houve, Moisés? O que foi que aconteceu com Miriam? Eu imagino os mais agoniados dizendo: Moisés, a gente está demorando, estamos cansados de esperar. O que está acontecendo? Nada não, só estamos esperando alguém que se atrasou. O que eu tenho a ver com isso, Moisés? Nada, mas quando fere um membro, fere o corpo. E a gente não pode deixar Miriam para trás. E eu fico imaginando o coração de Moisés. Eu preciso lhe perguntar nessa noite, não se a sua igreja faz aniversário, mas se Deus está batendo palmas para as nossas atitudes, se alegrando com o que há no nosso coração. E a gente pode ainda dizer: a nuvem está sobre mim e sobre a casa. Pastor Isaías, eu quero lhe dizer uma coisa: pode não ter pregador nessa igreja, pode não ter cantor nessa igreja, pode não ter instrumento nessa igreja, essa igreja pode ficar debaixo de um pé de árvore, mas uma das coisas que não pode se perder é a nuvem de Deus atraída sobre o lugar.
Queridos, quando uma igreja perde a nuvem, ela descamba, os interesses são outros, o coração é outro, e a lepra chega. Mas nesse primeiro dia de festividade, recebe a palavra, cidade Maf. Deus não quer uma igreja leprosa, Deus quer uma igreja que marcha. Não é desse jeito. Tem um problema aqui. Eu falo algumas coisas e você grita a frase, isso atrasa a marcha, combinado? Fofoca, ciúme espiritual, inveja, problemas bestas. Tem coisas que Deus já queria ter feito assim, mas a gente fica pelo meio do caminho. E isso atrasa a viagem. Quantos casamentos já eram para estar melhores? E por que não estão? Porque permitiram que atitudes retirassem a nuvem de sobre a tenda. Eu não quero ser uma igreja que retira a nuvem, eu quero ser aquela que atrai. Eu quero chegar no ambiente, Jesus chegar comigo, irmãos. Aline sabe, tantos homens de Deus sabem aqui, quantos cultos que a gente foi, que estava uma guerra travada. De repente a gente dobrou os joelhos, começou a orar, e aquilo que estava longe, Deus começou a trazer para perto, por nossa causa, dizendo: eu estou respondendo a oração, porque você é o meu ponto de contato na terra. Quem tem intimidade no céu, como o cantor disse, quando a gente ora, o céu se revela, quando a gente clama, o céu vem. É interessante, porque tudo que restou para Miriam agora foi o título. Quem? Miriam, irmã de quem? De Moisés, a profetisa leprosa. Da onde? Cantando? Não, fora do arraial. Eu imagino que se alguém pudesse cantar uma canção para Miriam naquele dia, ia dizer para ela: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. O discurso duro: se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Que discurso duro. O tom do pandeiro de Miriam estava diferente. Ela teve que lidar com a situação de isolamento. Eu acredito que em 7 dias Deus trabalhou na alma daquela mulher. Eu acredito que em 7 dias a motivação do coração dela foi corrigida. E sabe o que eu vejo aqui? A figura da igreja nesses 3 homens, nesses 2 homens e essa mulher de Deus. É porque Moisés era crente, irmãos. Moisés não ficou dentro da tenda dizendo: bem empregado, pagou um preço alto, foi mexer com o ungido de Deus. Ele ficou orando, dizendo: perdoa ela, Deus, perdoa minha irmã, ela falou de maneira impensada, perdoa ela, perdoa. Moisés não era um homem ofendido. E sabe o que eu fico maravilhada com a palavra de Deus? Porque mesmo ela tendo ficado leprosa, irmãos, longe do arraial, Deus não deixou a nação seguir. Diz: espera ela, Moisés. Porque Deus sabe quem erra por um vacilo, e Deus conhece quem tem um coração maligno. Quando Geazi peca contra o profeta e contra Deus, buscando os presentes de Naamã, a Bíblia diz que ele fica leproso até a morte. Sabe por quê? Porque ele não considerou o homem de Deus. Ele não considerou a palavra profética que havia sobre ele. Ele andava com Eliseu, mas ele não acreditava que Deus era na vida de Eliseu. Então tem gente na nossa caminhada que a gente vai ter que deixar para trás na marcha. Mas Miriam não é qualquer pessoa.
Ela é uma mulher que já deu mais resultado do que prejuízo. Então Deus olhou e falou: eu sei, Moisés, está atrasando a viagem, mas espera. Manda o povo assentar, manda o povo quietar. Tem alguém afastado do evangelho aqui nessa noite e está perguntando: minha irmã, por que Jesus não voltou ainda? Talvez, se eu pudesse olhar para você, eu diria: eu não estou usufruindo ainda de ruas de ouro, porque você está atrasando a viagem, porque você está retardando o processo. E como você é precioso, Ele está dizendo: espera, meu filho, espera, a igreja, ainda tem gente para voltar para a marcha. O que é isso, Deus? Está entendendo que o atraso não é algo simples? Está entendendo que o atraso pode prejudicar? Sabe o que eu acho precioso no texto, irmãos? 7 dias ela em reclusão, aprisionada, longe. Precisava aprender aquela lição. Tem horas que Deus vai colocar a gente de molho, viu? Tem horas que Deus bota a gente de molho. É aquele dia que você está com uma palavra para liberar. Deus olha por cima da sua cabeça e diz: fulano. Você para e fala: oh Deus, logo hoje, que eu tenho tanto para entregar, mas não é você não. Todo homem e mulher de Deus que tem chamado já experimentou da estante de Deus. Tem hora que Ele nos esquece e deixa a gente lá. E é tão interessante, porque ela precisava entender e aprender a lição, mas sem ajuda não ia. Teve que ter intercessão para ela retornar. Eu preciso dizer isso que Deus está me entregando aqui. Quando nós, como igreja, no Brasil, entendermos que a gente só chama pessoas através da oração, os problemas vão diminuir. Judas abriu uma vaga. A Bíblia não diz que eles foram chamados para ocupar o lugar por amizade. Sorte, tinha requisitos, tinha oração pelo meio. Queremos levantar diáconos para pregar? Não, para servir copo de água na mesa. A Bíblia diz que teve oração para isso, irmãos. E sabe uma coisa que Deus trazia forte ao meu coração? A palavra precisa estar acima da nossa emoção. E eu vou lhe dizer uma coisa, como guarda e guarida para o meu coração, que o Senhor me guarde, mas mesmo no dia que você amar me ver pregar, e se algum dia eu não estiver bem espiritualmente, ou talvez com um testemunho que não condiga com aquilo que o altar merece, não me chama não, meu irmão. Faça esse favor para a sua alma. Sabe por quê? Porque pandeiro, instrumentalidade, oratória, voz bonita, saber tocar, não vale nada se a mão está leprosa, se o pé está leproso, se o corpo está leproso, se o coração está leproso. Eu posso não ter tudo, mas se o meu coração é puro, então vale a pena ouvir. Precisamos aprender isso, igreja. Precisamos. Minha irmã, mas se não chamar, fica sem, é melhor sem. Paulo disse isso. Eu prefiro não colocar do que colocar alguém que não tem maturidade. Sabe aquilo que o Espírito Santo está falando conosco hoje aqui? 7 dias, o tempo do tratamento. E quando terminou o 7º dia, agora era a hora de retornar. Imagina o climão em Israel, a cara de Miriam. Todo mundo sabia. Deus colocou no prazo que todo israelita sabia que qualquer pessoa que era colocada fora do arraial era porque estava leprosa. A Bíblia diz que Miriam já sai da tenda instantaneamente leprosa. Não adiantou esconder, irmãos. O povo viu. Agora imagina depois de 7 dias, ela restaurada. Eu imagino humilde voltando. Eu não acredito que Miriam tenha errado de novo naquela área. Não está escrito no texto, mas eu acho que depois da seriedade da brincadeira, ela olhou e disse: que o Senhor me guarde de fazer isso de novo.
Eu passei, foi 7 dias fora do arraial. Eu imagino Miriam voltando para casa e as mulheres olhando para ela e dizendo: já era para eu estar comendo fruta, mas por tua causa eu estou aqui, viu? Já era para eu estar usufruindo da promessa, mas por tua causa eu ainda estou aqui. Eu abro um parêntese para lhe dizer: Miriam não prolongou o tempo do tratamento, irmãos. O problema não é em algum momento uma lepra aparecer, porque tem gente que parece que ama a doença. E a minha pergunta hoje é: quantas vezes Deus nos esperou? Quantos aqui têm a consciência de que aceitaram Jesus tarde demais? Levanta a mão. Às vezes a gente olha e diz: era para eu ter ido mais cedo. Quantas vezes Ele bateu na mesma porta? Quantas almas ainda estão nos esperando? Quantas pessoas e quantas obras ainda estão para acontecer, enquanto a gente abraça o arraial e diz: eu não quero levantar daqui. Mas a ordem de Deus era uma: bota para fora, mas depois de 7 dias traz de volta. Para onde? Para a marcha. A ordem de Deus era uma só com Miriam. Ela traz a viagem dela, do povo. Às vezes pessoas têm que nos esperar, situações têm que nos esperar, lugares têm que nos esperar, irmãos. Às vezes a gente deixa todo um povo parado por causa de um problema. Quantos líderes no Brasil têm que gastar 2 meses, 3 meses para resolver um problema criado em uma atitude? Quantas almas perderam de serem salvas enquanto a gente reclama entre nós das nossas pequenas críticas? Não gostei daquela pregação, não gostei da maneira como canta. E daí? Isso tudo atrasa a marcha. Eu vou lhe dizer uma coisa: quando a gente entender que a nossa vida não vive debaixo do cântico da comparação, eu não me importo se Davi matou 10 milhares, eu quero me importar com os milhares que Deus me entregou. Não me importa quantas idas e voltas alguém está indo. Fulano já foi, já voltou. O ministério de Misael está avançando e o meu continua aqui. Esse tipo de pessoa só vai atrasar a sua própria marcha. E o céu está dizendo hoje: por favor, volta para o acampamento, mas não volta leproso, volta curado. Volta dizendo: só o Senhor é Deus. Eu ainda lembro da canção: só o Senhor é Deus. O meu tamborim ainda funciona, ainda está aqui. O cântico na minha boca. Chega de impedir viagens. Agora imagina, eu encerro, ela voltando para o acampamento, e Moisés foi assim não. Eu imagino ela voltando para o acampamento. Imagina se Moisés fosse um homem fácil de ser ofendido e dissesse: passou pelo tratamento de Deus, agora vai passar pelo meu tratamento, vai ficar aí 1 ano no banco. Eu já ouvi frases como essa no Brasil, irmãos. E eu vou lhe dizer: quem é o homem para dizer para alguém para de marchar, quando Deus autorizou dizendo que está curado? A ordem era uma: depois de 7 dias está pronto, Moisés. Eu imagino Moisés com o coração que tinha, chamando Miriam e dizendo: Miriam, eu não estou rebaixando o seu cargo não, você ainda profetiza, ainda mora aí dentro que você carrega, eu te perdoo, minha irmã. E imagino Israel agora marchando o passo, e a nuvem voltando e dizendo: agora a gente marcha de novo, agora o time está completo, agora vamos embora. Segure na mão de alguém e diga: quando a gente entender que igreja sou eu, é você, não é sobre um nome só, é sobre toda uma nação que não deixa ninguém para trás, que ora, que perdoa, que jejua, que busca a face de Deus. O Senhor está dizendo: Miriam não é só serva, ela é irmã. E quando a gente entende a irmandade, a gente se perdoa, a gente aprende que a gente é família. E quando eu vou me usar, e quando Rayane estiver sentada e Tiago estiver pregando algo que Deus nunca mostrou para mim, a minha intenção não é
A minha intenção é glória, faz parte da família, é do meu time. E quando alguém cantar uma canção que a minha voz não alcança a nota, como o Cleide, irmão, se eu tivesse a voz de Cleide, eu cantava na cinquentenária, pastor. Cantava, saía cantando assim na rua. Não tenho voz para isso. E quando ela canta, a minha voz e o meu coração não pode ser: que chatice chamar essa menina de novo. Não, eu dizer do meu time, que bênção. Enquanto eu canto, enquanto eu prego, tem alguém para cantar. Maravilha, essa é a palavra para a cidade Maf hoje. Não é tempo de atrasar a viagem. Segura a mão do teu irmão e diga: bora, meu irmão, está na hora de avançar, está na hora de prosseguir, está na hora de avançar. 2025 está apenas começando e o Senhor está dizendo: chega de marcar passo, marcha. Marcha, igreja! Marcha! Oh, Deus! Nesse episódio, Deus espera, mas nem sempre Ele vai esperar. Aqui teve uma particularidade. E o Senhor está falando comigo e com você hoje. Precisamos parar de atrasar as pessoas, irmãos. Quando alguém... Eu me sinto até mal com isso às vezes, porque parece que eu estou querendo ajudar Deus, mas eu sou muito assim, irmãos. Às vezes eu recebo um convite, eu não posso no dia. Tem lá, ó, Aline, eu acho que pode, manda mensagem para ela. Fulano pode, sai indicando um bocado de pregador. Porque eu entendo que eu não sou onipresente. Eu preciso e só tenho capacidade de estar em um lugar a cada tempo, sim ou não? E eu sei que outras pessoas podem entregar ainda mais até daquilo que eu carrego. Quando a gente entender isso, pregador não atrasa a vida de pregador. Cantor não atrasa a vida de outro cantor. Cantor dá referência de outro cantor. Pastor não atrasa a vida de outro pastor. Obreiro não atrasa a vida de outro obreiro. Sou daquela que segura na mão e diz: calma, mas minha irmã, e se a pessoa estiver com a vida fora do altar? Aí a gente chama a conversa. A gente pode dar até o nosso parecer, mas nunca com a intenção de prejudicar e desabar o ministério de alguém. Por favor, irmãos, não seja um empata-viagem na vida de ninguém. Quantos aqui já tiveram empata-viagens na sua vida? Alguém pelo caminho que tentou segurar as coisas. Não dou oportunidade, não vai. Deus olha e diz assim: pois eu boto a corda para soltar. Eu não posso ser essa pessoa que para a marcha de alguém. Eu preciso me alegrar e dizer: que bom que ele está indo, que bom que ela está indo. Sabe o que eu fico maravilhada com a Bíblia? Eu encerro. A igreja não foi instituída na terra para marcar passo, irmãos. Às vezes a gente está perdendo muito tempo aqui, ó. Você viu que a pregadora falou o nome do profeta errado? Você viu que desafinou no tom? Imagina Deus olhando e dizendo: a nuvem estava. Eu sei que a gente precisa entregar tudo com excelência para Deus, mas a gente é humano, sim ou não? Tem horas que erra mesmo, troca hino, troca letra, embola playback. É assim mesmo. Igreja é feita de gente real, irmãos. Tentaram inventar a igreja aí fora, mas não tem calor humano. Não tem ferro afiando o outro, né, pastor? Eu acho que isso é vida na igreja. E o maior presente que Deus pode te entregar nessa abertura do aniversário da cidade Maf é: não atrasa a marcha do povo, não atrasa a marcha da igreja. Deus está contando contigo. Eu quero crer que no próximo culto o povo vai chegar no horário aqui. Que o Espírito de Deus te faça olhar para o relógio e lembrar do meu nome. Foi disso que tu vai até sonhar. Chegando atrasado, ai meu Deus, cheguei, está no horário. Chega para o início, irmãos. Chega para comer tudo. Chega para usufruir de toda a bondade que Deus quer derramar. Às vezes a resposta que você tanto orava e precisava está no início, que você chegou depois.
E o céu está falando comigo e com você hoje. Quanto tempo mais a obra vai nos esperar? Quanto tempo mais almas vão nos esperar? Deus vai nos esperar. A igreja vai nos esperar. E a gente faz planos. Ano que vem eu invisto nesse dom espiritual. Estamos em abril. E o céu está dizendo maio, junho, julho. Tudo vai ter que ele esperar. Quantas pessoas você já poderia estar abençoando, edificando, ensinando? O céu está dizendo hoje, não seja um empata-viagem, não. Eu sei que você vai ouvir muita coisa de Deus aqui essa semana. Mas todas as vezes que você ouvir essa expressão empata-viagem, eu profetizo que tu vai lembrar de mim. Tu vai dizer, meu Deus, eu não quero ser um empata-viagem. Se coloque de pé. Misael, me ajuda aqui. Aqui não tem lugar para lepra. Aqui tem lugar para time. Começou Arão, Moisés e Miriam. E vai terminar Moisés, Arão e Miriam. Se não me falha a memória, Números capítulo 20. Miriam morre em Cádiz. E a Bíblia diz que ela morre, mas ela não morre leprosa, ela morre curada. Ela não morre leprosa, ela morre curada. Primeiro eu vou te dar 2 minutos para fechar os seus olhos e pedir perdão a Deus pela quantidade de vezes que você já se atrasou. Que isso é um pecado. Profetizo que a partir de hoje você não vai ter mais orgulho de dizer, eu me atraso mesmo. Não. E eu quero profetizar para toda força maligna que investe contra pessoas, porque tem gente que por mais que tente, não consegue ser pontual em nada, já perdeu a oportunidade por isso, emprego por isso. Que essa força maligna solte essa pessoa hoje. Não entendo o meu próprio. Profetizo que o teu tamborim ainda vai voltar a fazer festa. Tem muita gente que precisa ouvir do som que você carrega, meu irmão. Coloque a tua mão no teu coração. Tem muita gente. Ou se você soubesse que tem tanta gente esperando ouvir uma canção da tua boca, uma palavra da tua boca, uma oração da sua boca. Eu não entendo. Até quando Deus terá que esperar os seus sonhos particulares acontecerem? Até quando você vai dizer depois, Deus? Se der depois. Ele está dizendo nessa noite, não atrasa. Seja pontual, alinha os teus ponteiros, igreja, com o do céu. E pois o bem que eu quero fazer não faço. É noite de confissão. E o mal que eu não quero esse é noite de arrependimento. Acabo cometendo. É noite de rever a rota. Nunca calcule um atraso por exposição para que alguém te veja como centro das atenções. Essa intenção é maligna. O Senhor está dizendo, quando eu quero, eu coloco em evidência quem eu quero. Meu Deus, meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum. Oh, meu Deus, apenas o pecado. Oh, Jesus, nos ajuda. Mas eu nos ajuda, tira toda a lepra do nosso meio, toda a motivação errada do nosso coração. Lava-nos, Senhor dos exércitos. Deus ainda revela e chama para conversas de pé de orelha a igreja. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Tem coisas que parece que estão escondidas aos olhos dos homens, mas Deus vê tudo.
Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, bem baixinho aí mesmo, segure na mão do teu irmão, diga para ele: me perdoa, meu irmão, pelas vezes que eu atrasei a sua viagem. Diga: me perdoa, igreja, pelas vezes que eu atrasei o cumprimento das palavras de Deus sobre nós. Você pode dizer isso para o seu pastor, só aqueles que são daqui. Diga: me perdoa, pastor, pelas vezes que nós atrasamos a viagem dessa igreja. O Senhor pode dizer isso, meu pastor, nessa noite para o seu povo: me perdoa pelas vezes que eu atrasei a viagem de vocês. Igreja, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Não temos mais tempo para deixar Deus esperando e a obra esperando. O arrebatamento está às portas, e a Bíblia vai dizer que num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, o céu vai abrir, o noivo virá nas nuvens, arrebatar a sua noiva. Não a noiva atrasada, não a noiva faltando botão no vestido. Vamos lá, ministério de louvor. Não a noiva despreparada, que peca e deixa para se converter no último segundo. Vai entrar quem está pronto, com o cabelo pronto, com a língua pronta, com o coração pronto, com o coração entregue. Levante a sua mão. Tem uma graça de santidade descendo na casa, e o Senhor está dizendo hoje: eu estou ajuntando os ponteiros no Brasil. Acerta a hora, igreja, acerta a hora, igreja. O noivo vem aí. Pessoa afastada do evangelho. Já te esperamos demais. Jesus já te esperou demais. Está te chamando de volta, meu amigo. De volta para o altar. Volta para casa. Encerra essas férias. O céu está te dizendo: o inferno não espera, e o céu também não pode esperar mais. E Ele está te dizendo hoje: volta para casa, volta para a igreja. Cadê você que não aceitou Jesus ainda? Jesus está dizendo: eu estou te dando chance. Corre para o altar. Corre para o altar. Bem baixinho. Irmã, eu estou toda leprosa. O mundo ainda me chama. O mundo ainda causa adrenalina sobre as minhas emoções. O Senhor está dizendo: eu não quero te deixar fora do arraial. E é por isso que o céu nessa noite bate na porta, ó, e está dizendo para você: eu estou te dando mais uma chance. E dizendo: não atrasa a viagem. Volta correndo. Volta correndo para casa. Tem alguém aqui nessa noite? Talvez você está do lado de alguém que você trouxe, um amigo, um vizinho, um visitante. Diga para ele e para ela hoje: irmã, volta para a igreja. Diga para ele: irmã, lá fora não tem graça. Lá fora é só lepra. Lá fora é só tragédia. Aqui a gente se estranha, mas se resolve. E o céu está te dizendo hoje, ó, estou de mãos estendidas te dizendo: vem, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu sei que talvez alguém que deveria ser crente, talvez te escorraçou para fora do arraial.
Mas o Senhor nessa noite está dizendo: está aqui quem é maior do que Moisés para perdoar e para trazer de volta. A gente pode até seguir, mas o time ainda não está completo. E o céu está te dizendo: eu quero te integrar no time. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. o Senhor está. E em tempos de guerra, Nunca pare de lutar. Cuida dessa menina, igreja. Faz de tudo para não atrasar a viagem dela. Segura na mão e diz: vamos comigo, minha irmã. Segure na mão do teu irmão lá em cima. Segura aí. Você vai terminar essa mensagem dizendo para ele a primeira parte do hino. E vai dizer: sabe por que eu não posso atrasar a sua viagem? Diga para ele ou para ela aí. Sabe por que eu não posso atrasar? Sabe por quê? Caminhando eu vou para Cana. e Caminhando eu vou. para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou. E quando perguntarem para você como vai ser lá, e quando eu chegar no céu, O rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá. Aqui na minha frente tu pode passear, o céu é teu. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. E eu queria ir pra lá só pra ver o meu rei. Eu não queria voltar. E frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor. A Bíblia diz que a festa no céu quando alguém diz sim. Oh, aleluia. Aleluia. Como é o nome dela, Dina? Ana Beatriz. Aleluia. Ana Beatriz. Ela disse sim para o Senhor nessa noite. Não é isso, filho? Não é? Então diga assim: eu digo sim. Eu digo sim Para o Senhor. para o Senhor. Oh, aleluia. Pai, aqui está a tua filha, Deus, que confessou com os seus lábios nesse momento
diante do teu altar, Pai, diante de uma nuvem de testemunha que está aqui. Deus, eu te peço, firma os passos dela, Pai, que ela possa viver coisas extraordinárias e grandes na tua presença, que ela possa sentir em todo o tempo o poder da tua graça e do teu amor, Pai. O teu amor, Senhor, que é restaurador, Senhor. O teu amor, Pai, que tudo pode na vida da tua filha. Assim nós te pedimos por ela, Pai, que o Senhor possa firmar os passos e que ela possa viver e caminhar na tua presença, Pai. Assim o que nós te pedimos em nome de Jesus. Canta, e outro igual não há. 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 E outro igual. Mas Ele está aqui. E o hino da vitória. Cantar. E quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino Levante a da... mão e canta. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se Passares pelo fogo não vão te queimar. e não vão te afogar. O hino de vitória do outro lado. E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes. E ele Ordena os anjos. Ele abre a porta pra ninguém mais fecha. E Ele trabalha pra quem nele confia. E erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito, e com muito, e com muito louvor. Vai, Misael! Com muito louvor e com muito. Você pode levantar a mão no alto, no alto, no alto, no alto, no alto, no alto. E com muito Glorifica louvor, Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É com muito louvor, é com muito louvor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei. Te servirei, porque comigo estarás. Diga pra ele: sofrer contigo é bem melhor do que. Oh, amado da nossa alma, perdoa-me. E porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas como um sinal. Meus irmãos, escute. Eu poderia dar bênção apostólica agora já.
Nós somos tocados, impactados pelo poder dessa palavra. Mas os céus estão me incomodando nesse momento. Eu preciso orar por pessoas. Pessoas que foram movidas pela essa palavra nessa noite. Existem pessoas aí que estão travando a vida de outras, mas existem pessoas que estão se travando. Apesar das decepções. E agora não é mais sobre alguém que você atrasou, é sobre você. Eu te chamei. Vem cá que eu quero orar pela sua vida. Apesar das desilusões. Não tenha vergonha, venha. Eu te chamei. Eu te chamei. Canta bem alto, Imaf. Deixa eu te usar para curar, para salvar, enquanto eu te uso. Oh, meu Deus! E essa noite é uma noite de encontro. Deixa eu te usar. Oh, que presença gostosa, que te faz chorar. Cante apesar de novo. E apesar das feridas. Vai ali naquela irmã Lili Cleide ali, dá um abraço nela. Vai lá, Cíntia, dá um abraço nela aí. Decepções, eu te chamei. Abraça ela aí, Cíntia. Mas abraça forte. E eu te chamei. E apesar do passado, e apesar das os obreiros, por favor, comece a ministrar aqui na frente. Rayane, me ajuda, minha filha. E eu te chamei. É noite de cura. Deixa eu te usar para curar. Pastor Marciano, me ajuda aqui. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Oh, aleluia. Aleluia. E deixa eu te usar. Tem bálsamo sendo derramado. Tem bálsamo sendo derramado. Chora na presença. Pode derramar lágrima, porque Ele está colhendo as suas lágrimas. Te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, e tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei, e vai. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto.
Pai, eu não esqueci. No chão caído, cadê Jéssica? Tá aí? Jéssica? recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. Se tentaram, mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão. Se tentaram, mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. E não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. E levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. recebe a cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. Segura um pouco. Deixa eu orar por você. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós nessa noite. Te louvamos, meu Deus, pelas tuas maravilhas, Pai, pelos corações que te encontraram nessa noite, que foram tocados pela tua presença, pela tua palavra que nos foi liberada, Deus. Os teus filhos foram alcançados com a tua mão nessa noite. Quantas vidas, Pai, que vieram aqui ao teu altar nessa noite, Senhor, porque entenderam, Pai, o quanto tu és fiel, tu és poderoso. E eu te apresento, Deus, a cada um que aqui está, que vieram receber um pouco de ti, receber esse toque do Senhor, Pai. Eu apresento os teus filhos, que o Senhor possa derramar sobre eles, Deus, uma unção de renovo. Eu ministro 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 uma unção de renovo. Uma unção de renovo. Uma unção de renovo. Recebe o 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 renovo. Em nome de Jesus. Seja renovado agora. Seja renovado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
pelo menos 3 pessoas aqui na frente, aí na nave. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. A cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Faz um barulho pro céu. Não, esse barulho está muito fraco. Faz um barulho pro céu. Nem o vizinho da frente ouviu. Faz o barulho pro céu. Alguém que está lá na esquina precisa ouvir. Faz um barulho pro céu. Lá em Mascarenhas o pessoal precisa ouvir. Faz um barulho pro céu. Só que agora vai ser mais alto. O céu precisa ouvir o seu barulho. Faz um barulho pro céu. Aplauda Jesus bem forte. Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos deram a honra da sua presença nessa noite. Missionária Rayane, Deus abençoe minha filha grandemente, sua vida. Misael, meu filho. Misael, meu filho, Deus te abençoe grandemente. Aleluia. Todos os nossos irmãos, sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira quem vai estar conosco é o presbítero Juan Felipe no louvor. E na palavra o pastor Anderson Álvaro, lá da nossa sede em São Paulo. Ele que esteve conosco aqui ano passado 2 vezes. E vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala assim: eu te espero aqui, viu? Mas diga assim: não atrase não, miserável. Se você atrasar, eu só vou liberar uma palavra. Pode dizer para ela. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, e todos digam: vão em paz em nome de Jesus.